Olá, pessoal, bem-vindo ao Diário de uma Jornalista Marcial. Hoje eu tô fazendo um relax, andando um pouco comprando livro, porque eu tava a ponto de explodir, tá? Explodir, porque eu não posso, ter contato com médicos e hospitais, tá? Porque eu fico bicho de nervosa, tá? Me lembro tudo que passei com meu pai, os absurdos daquele hospital, e outra coisa toda, tá? Então, é extremamente difícil. Eu tô sem arte marcial, né? Eu tô com meu tornozelo ferrado. E aí eu tô mais nervosa ainda, né? Que a arte marcial, falei pra vocês, a arte marcial, ela é muito mais que defesa pessoal, tá? Ela é uma defesa minha, de mim mesma. Tá? Então é isso. Bom, gente, eu falo aqui de tudo, tá? Eu falo aqui de tudo, conto um pouco da minha experiência na arte marcial, conto da minha experiência na vida e no jornalismo. Bom, gente, é uma coisa impressionante, né? Eu comecei no jornalismo há 24 anos atrás, faz muito tempo, tá? Década de 2090. Eu comecei fazendo revistas, tá? A minha carreira no jornalismo começou com revistas da Editora Abril, comecei lá. E lá eu fazia textos imensos, 15 mil caracteres, 10 mil caracteres. Você escreve mesmo, né? Quando você escreve, quando você está no jornalismo da escrita, você escreve, você tem que ter bagagem, tem que ter leitura. Você tem que, conseguir fazer um texto com começo, meio e fim, com coerência, fazer entrevistas, você tem que ter pesquisa. E eu sempre gostei, do jornalismo impresso. Sempre foi o que eu quis fazer na vida. E tive uma experiência muito boa na Editora Abril. Comecei lá fazendo muitas revistas, passando de uma revista para outra. Sempre fui autônoma, sempre fui uma jornalista livre e sempre gostei dessa liberdade, que é uma característica da minha personalidade. Eu sou assim com tudo, não é só com jornalismo. Com a vida eu sou também assim, eu não gosto de ficar presa numa coisa. Eu preciso dessa dinâmica. E eu não consigo, seguir muito regras. Eu gosto de fazer as minhas próprias regras. Então, eu gosto de ser livre. Claro que sempre foi uma profissão. A minha trajetória no jornalismo sempre foi extremamente difícil. Muita batalha, muito, sangue, correr atrás, pedir trabalho, oferecer ideias. Eu sempre vendi ideias, Porque você, quando é autônomo, você tem que se virar e você tem que ter ideias. Mas quando eu comecei no jornalismo, o jornalismo ele tinha... Os conteúdos que eram produzidos no jornalismo eram de nível melhor que o de hoje. Não tenho dúvidas, Se você pegar Super Interessante, que é uma revista que eu escrevi para Super, para National. National é uma revista especial do coração. Eu fiz matérias para a National, foi na National que eu comecei a fotografar também, fazer fotojornalismo na National. Foi um desafio, viajei, conheci muita coisa. E a National, sem dúvida, é a revista que eu mais gostei de fazer. É aquela que eu tenho no coração. Ela não existe mais, tá? Mas eu cheguei a fazer muitas matérias, viajei para Minas, fui para uma cidade em Minas, fiquei lá um mês. Fiquei lá contando a história dos moradores de uma cidade que foi toda demolida para a construção de uma hidrelétrica, A matéria de Tueta foi a que mais me marcou. Aprendi muito e mudei bastante com essa matéria. Depois eu fiz outras revistas, porque quando você está ali na Abril, você vai passando, eu ia nas outras redações, oferecendo ideias, trabalho e abrindo portas. Então fiz Super, fiz Nova, fiz Cláudia, fiz VIP. Quase vendi uma matéria para Veja, estava quase vendida, aí o cara deu para trás. Fui lá, inclusive, negociei valor, tudo. Fiz Bons Fluidos, muito tempo, comecei na Bons Fluidos, na Abril, entrei na Bons Fluidos. E fui indo, fazendo tudo quanto é aquele Super, Mundo Estranho, Saúde, fiz tudo quanto é revista que vocês imaginam lá, escrevi de tudo. Depois eu fui para outras editoras, fui para Globo, fiz Galileu, fiz Globo Rural. Depois eu publiquei na época também matérias. Eu vendia, eu sempre vendi histórias. Não eram eles que me passavam a pauta, era eu que passava para eles, O que é muito mais desafiador. Porque você tem que ter boas ideias.
é isso, correr atrás, pesquisar. Não é como é hoje, né? Hoje a maioria dos jornalistas pegam release. Eu faço isso também, tá? Mas isso não é um jornalismo assim, né? Uma matéria assim legal, né? Você pegar release, né? Pegar pauta que a assessoria de imprensa te sugere. Então você entende que a época que eu comecei no jornalismo era um jornalismo que exigia mais bagagem, mais conhecimento, pesquisa, ineditismo. Hoje você não vê isso, né? Você vê sites, os textos são muito curtos e você até quando você começa a fazer matéria para sites, você perde até o jeito de fazer um texto grande, sabe? É aquele texto medíocre, né, para site. É um texto curtinho, de 5.000 caracteres que você faz para sites, 3.000 a 5.000, é muito curto um texto assim. É curtíssimo, é facinho fazer um texto assim, tá? Só que você vai perdendo a mão de pesquisar, fazer textos grandes, mais elaborados, né? Então assim, passei em tudo no jornalismo, fiz um monte, fui vendendo matérias para tudo quanto é revista, tudo quanto é editora. E depois eu escrevi livros também. Então eu sempre gostei muito, né, dessa área de escrita, porque eu gosto de ler, gosto de escrever. Aí eu trabalhei numa emissora de televisão, na IPTV em Varginha. Foi uma experiência boa, mas uma experiência muito empobrecedora, né? Porque quando você trabalha na produção, você não escreve. Você fica atrás de ideias, sugestões, né? Para o repórter entrevistar, você faz um textinho curto para ele ler. Mas você perde, né? Quem gosta de escrever, quem gosta de conteúdo, bagagem, não se dá bem em televisão, né? A televisão, ela empobrece, é muito empobrecido, né? Você quase não escreve, você vai perdendo até a mão. Eu trabalhei 3 meses na IPTV em Varginha, depois eu comecei a sugerir séries, eu comecei a ir além, tá? Do que eles pediam, tá? Porque eu tinha mais bagagem, tinha conhecimento, eu continuava fazendo freelance para Abril, né? E trabalhando na IPTV, então o que aconteceu? Eu tinha muitas ideias, eles não deram conta de mim, tá? Eu comecei a superar, inventar coisas, sabe? Sugerir séries, exigir que colocasse meu nome, né? Nos textos, nas produções. Começou a dar confusão lá, tá? Começou a dar confusão porque eu tinha já uma bagagem no jornalismo, né? Aí eu fui, depois passei por muitas revistas, muitas editoras. Aí eu fui pro site. O site foi uma coisa assim, uma mutilação do texto, né? O site, quando você sai de uma revista grande e vai pro site, é a mutilação do texto, tá? Então, você está acostumado a escrever textos de 15.000. Para você escrever um texto de 5.000 é muito difícil. É muito difícil, tá? Então, o que acontece? Os textos meus são grandes, eu tenho que cortar. Dá mais trabalho eu cortar o meu texto do que eu fazer o texto, tá? Então, isso sempre foi muito complicado para mim. Eu sempre gostei de escrever muito, tá? E aí com esses canais agora eu gosto de falar bastante também. Eu não era assim, mas eu gosto de falar. Eu desenvolvi isso, né? Nos canais. Aí eu comecei a escrever livros também. Continuo escrevendo livros, gosto muito disso. Gosto de produzir, produzo muito. Inclusive não dou conta, né, de produção, toda produção. E aí eu fui, nos últimos tempos eu trabalhei na assessoria de imprensa. Gente, a assessoria de imprensa não dá. Não dá porque, é claro, a maioria dos assessores de imprensa são formados em jornalismo, são jornalistas por quê? Porque o jornalista, ele tem bagagem, ele tem conhecimento, ele tem contatos. Então, quando o assessor de imprensa, o papel do assessor de imprensa é vender um cliente, não é fazer jornalismo. O assessor de imprensa não faz jornalismo, ele é o contraditório do jornalista, é o oposto, tá? O jornalista, ele é o oposto do assessor de imprensa, tá? Inclusive essas duas funções não se bicam. Em algum momento eu cheguei a trabalhar nos dois ao mesmo tempo, mas você tem que ter muita ética e ser muito correto para trabalhar como jornalista e assessor de imprensa. Eu sempre fui jornalista, né? Eu sempre tive a alma de jornalista, mesmo na assessoria, eu era uma jornalista na assessoria de imprensa, é diferente. Eu nunca consegui ser assessora de imprensa. Porque o assessor de imprensa, ele vende um produto, tá? O cliente é um produto, ele não está preocupado em melhorar a sociedade. O cliente do assessor de imprensa é
O foco do assessor de imprensa é vender um produto cliente. E ele vai fazer isso transformando, ele pega, né, um release, ele faz um release, ele mascara esse release, dá uma pitadinha jornalística, coloca umas pesquisas lá, mas ele enfia o cliente dentro, o cliente falar. É uma forma mascarada de jornalismo de você vender um cliente, tá? É isso, literalmente é isso. E isso não é jornalismo. Porque o jornalista, ele trabalha para a sociedade. O cliente do jornalista é a sociedade. Ele não pode vender um cliente. Ele não pode. Inclusive, isso é o que ele não pode fazer. Ele tem que se preocupar em melhorar a sociedade, informar a sociedade, em fazer com que a sociedade pense e reflita e jogar elementos para que ela faça isso, né? Então, o que ele faz não tem nada a ver com assessoria de imprensa. Então, quando eu comecei, eu me dei bem na assessoria de imprensa. Por quê? Porque eu sou uma jornalista na assessoria de imprensa. O que acontece? Como um assessor de imprensa, ele tem que aprovar o release com o jornalista, e eu sou jornalista, né? E eu recebo o release, eu recebo o material das assessorias de imprensa. Eu sei o que não dá certo, né? Porque como jornalista, eu escolho, né, os releases que eu vou usar, né, as fontes que eu vou usar. Então, o que acontece? Eu percebo o que falta nas assessorias e o que o jornalista busca, né? O que ele busca. Então, eu comecei a fazer isso, né, quando eu estava como assessora de imprensa e que foi uma experiência, sinceramente, sem emoção, mas por dinheiro mesmo. A assessoria de imprensa é bom para você ganhar dinheiro, é um trabalho que tem pressão porque você tem que, né, aprovar o cliente, você tem que mandar o release e fazer com que o jornalista publique o teu cliente, aproveite o teu cliente como fonte. Isso é estressante. É bem estressante fazer isso, você tem que ter muita estratégia e você tem que ser o jornalista, tá? Então eu consegui. Quando eu fiz assessoria de imprensa, eu me surpreendi bastante, eu achei que não fosse dar, eu achei que eu não fosse conseguir nada, né? Mas eu consegui publicar muitos clientes. Por quê? Porque eu consegui pegar esse cliente, colocar um olhar jornalístico nesse cliente e o jornalista comprou. Por quê? Porque é outro jornalista, né? Você é jornalista vendendo. Então, eu não gosto de fazer assessoria. A minha alma é jornalista. Eu nunca vou ser uma assessora de imprensa, né? Porque a assessora de imprensa, ela tem um perfil, né? Tem pessoas que nasceram para ser assessor de imprensa. Eu nunca vou ser, porque eu sou jornalista, eu gosto de fazer jornalismo, eu gosto de escrever para a sociedade, eu gosto de tentar mudar a sociedade, eu gosto de colaborar, tá? Eu sou crítica, eu gosto de denúncia, eu gosto de matéria de denúncia no jornalismo. E você não vende cliente, pelo contrário, você perde cliente, né, quando você denuncia. Você vai mexer com a empresa, né, no bolso das pessoas. Então, eu tenho alma de jornalista, eu nunca vou ser uma assessora de imprensa. Eu sempre, quando eu trabalho na assessoria de imprensa, eu sou uma jornalista trabalhando, passando um tempo com a roupa de assessora de imprensa. Mas eu não sou, a minha alma é jornalista. Eu gosto de fazer, matéria para sites, eu gosto de fazer canal crítico. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de escrever para as pessoas, né? E eu não quero vender, eu acho chato vender, ficar vendendo cliente, eu não gosto disso. Mas eu me dei bem. Por incrível que pareça, eu tive bons resultados na agência, o pessoal ficou muito impressionado comigo, eu era muito dinâmica, trazia pesquisa, claro, o jornalismo, né? Era jornalista fazendo assessoria de imprensa, o que é muito difícil. Às vezes você tem que ser extremamente ética, né, para exercer as duas funções. Mas eu tive que fazer muitas vezes isso e às vezes faço. Por quê? Porque a assessoria dá dinheiro. O jornalismo, ele é mais difícil de você ganhar dinheiro. Para mim é muito prazeroso fazer o jornalismo. Eu tenho muito mais prazer, só que eu ganho pouco com o jornalismo, né? A assessoria te dá mais grana. Então eu pensava assim, não, eu vou ganhar dinheiro com a assessoria de imprensa, como jornalista, e vou fazer o que eu gosto, que é o jornalismo. Mas aí não é mais profissão, é hobby, né? Mas às vezes você tem que fazer isso, né? É uma profissão extremamente difícil, o jornalismo é uma profissão muito difícil. Eu estou há 23 anos nessa profissão,
É uma profissão que, infelizmente, o que se dá valor, e as pessoas conseguem muitas coisas pelo QI, indicação, não pelo currículo, e aí você acaba vendo esse jornalismo empobrecido, que você vê, você manda uma pauta para uma editora, ela não sabe ver, ela não sabe ler. Né? Então chegou um ponto que ficou muito difícil para mim. Eu estou há muito tempo nessa área e eu lido com editores e diretores de redação que não têm trajetória, não têm bagagem, não têm formação, eles são muito crus. Então eles não conseguem, óbvio. Se você não tem bagagem, você não consegue analisar uma pauta, você não consegue entender uma pauta, né? É uma questão de... Você não consegue ligar o ler com crer. E é o que acontece, né? No meu caso é o que acontece. Eu mando as pautas para os lugares e eu percebo que o editor não sabe ler uma pauta. Ele não consegue, não entende, não sabe o que é infecção hospitalar. Né? Ele não tem. Então, óbvio que ele vai rejeitar a pauta. Ele não tem bagagem para entender uma pauta. Ele não tem informação. Aí você pega o currículo do cara, o cara é editor, a editora da Intercept. Eu fui pegar o currículo dela é assim... Ela não tem bagagem, não tem formação, né? E aí faz sentido, né? Ela não entender uma pauta sobre infecção hospitalar. Aí você pegar um currículo de uma pessoa lá, uma editora da UOL, também não tem. Então, do Abril, não tem. Né? Inclusive, o editor de saúde da Abril, ele era estagiário quando eu fazia matéria para saúde. Ele fazia matéria para lá e hoje ele é editor da Abril. Por quê? Porque na Abril e em todos os... Né? O meio jornalístico é um meio... do QI, né? Quem indica, um indica para o outro, e aí fica assim, né? E não se privilegia, né? A bagagem, conhecimento, formação, crítica. Então, quando você é muito crítica no jornalismo, você será descartado, né? Não é isso, eles querem vender. O jornal, o site, a revista, eles querem vender. Então, eles vão fazer umas materinhas lá, assim, mascaradas de críticas, só para mostrar que eles são críticos. Mas não é assim, não é bem assim, né? Você vai ver as entrelinhas, não é exatamente assim. Isso é uma máscara. Então, eu fico prestando atenção nos jornalistas atuais, né? Os repórteres, impressionante. Eles não pesquisam, eles não vão atrás de temas relevantes e que mexam com a sociedade, tá? Eles não têm coragem de fazer isso. E muitas vezes eles entram nesses grupos de jornalismo, que eu estava num grupo desse, Deus me livre, eu saí, porque não tem condições. Eles censuram pessoas. Eu nunca vi jornalista censurando jornalista, tá? Mas do jeito que está, a decadência que está na minha profissão, tudo é possível, tá? E eu saí, porque tentaram me censurar, porque eu fiz uma crítica. Eu sou muito crítica, né? Então, eu fui cancelada. Então eu saí. Eu não vou ficar num grupo de gente que censura, não tem informação nenhuma. A mulher não tinha nem informação. A mulher, assessoria de imprensa. Depois que começou essa proliferação de assessoria de imprensa, porque hoje em dia qualquer um é assessor de imprensa, tá? Jornalista, publicitário, e qualquer um, tá? Então você vê uma banalização, né? Uma banalização da assessoria de imprensa, né? O cara não sabe nem se comportar, ele não sabe vender a pauta para o jornalista, tá? Ele não tem nem educação, né? Ele oferece um release para você, uma fonte, e ele quer te obrigar a publicar o teu cliente. Não tem sentido isso, né? A função do assessor de imprensa é oferecer o release. O jornalista é que decide se interessa para a sociedade, se interessa para a matéria dele, colocar aquela fonte. Não é o assessor que decide isso. Quem decide isso é o jornalista. Então, assim, você vê verdadeiras aberrações da natureza, né? Nesses grupos de jornalismo. É ridículo, sabe? Eles não sabem se comportar. Eles se queimam. Tem vários assessores de imprensa que eu não trabalho, tá? Eu não pego pauta deles, release nenhum deles, porque eles se queimaram já, discutiram comigo, me ofenderam, entendeu? É uma gente complicada, tá? Eles dão um problema pra você, tá? Então eles não sabem se comportar, então não tem. Então, quando eu estava na assessoria de imprensa, uma das coisas que a gente aprende é desenvolver um relacionamento bom com os jornalistas, tá? Se você quer se dar bem na assessoria de imprensa, você tem que ter bons relacionamentos com jornalistas, criar um vínculo, uma ligação, um relacionamento amistoso, tá? Entender o que aquele jornalista está buscando, tá? Entender um pouco o editorial em que ele escreve, para você oferecer,
fontes que tenham relação com isso e textos que possam me interessar para ele. Porque é muita gente te mandando release. Eu recebo muitos releases, tá? E aí é difícil, você vai selecionar o que tiver mais foco jornalístico, tá? É isso. Eu acho que é por aí, que tem pesquisa, que tem algum gancho quente, alguma coisa assim, tá? Então, é isso. Então, gente, eu vou falar um pouquinho sempre, em vários programas que eu tô fazendo aqui, eu vou falar um pouquinho do jornalismo, do que eu vivo, dos desafios, das dificuldades. É muito difícil você ser jornalista autônoma. Eu sou totalmente autônoma, tá? Eu sou totalmente jornalista independente. É diferente, tá? Do Intercept, do Agência Primeira, tá? Porque eles têm uma bagagem, eles têm uma estrutura, tá? Eles têm advogado, eles têm patrocínio. É diferente, eles não são totalmente independentes, tá? Eles não são, eles têm patrocínio, eles têm empresa, eles têm o rabo preso. Agora, é claro, eles se dizem independentes, mas eles não são, tá? Independente sou eu, que me banco, né? Não tem empresa nenhuma por trás de mim, eu não tenho patrocínio. Eu tenho que, se eu for processada por uma empresa, eu tenho que pagar meu advogado, tá? Eu não tenho né, um advogado que trabalhe, tá? Por uma empresa. Eu nem tenho empresa, tá? Eu sou autônoma. Então, sim, eu sou, sim, uma jornalista independente, de verdade. Intercept, Agência Primeira, eles não são independentes. Eles não são. Eles podem até fazer matérias críticas, mas assim, sinceramente, eu estou duvidando bastante. Depois que eu ofereci matérias de infecção hospitalar, eles falaram bobagens, porque infelizmente você lida com isso, né? Eu entendi que eles não são tão independentes e tão investigativos assim, tá? Só você estando na área para você entender isso.